Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Clamando no Deserto, mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estudar a lição 7, Jesus, a âncora da alma, lição da Escola Sabatina. Gostaria de pedir que, caso você se interesse e goste do conteúdo, que você possa nos ajudar também curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, para que outras pessoas também possam ter acesso. Que Deus nos abençoe. Te convido para mais uma oração. Senhor Deus, nos abençoe. Nós imploramos nesse momento, pedimos primeiramente pelo perdão por nossas falhas e pecados, que o Senhor esteja conosco nesse estudo. Abençoe aqueles que estão doentes, necessitados. Abençoe a cada um de nós com teu poder e tua misericórdia. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. O verso para memorizar de sábado é o seguinte: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, Hebreus 6, 19 e 20, esse é o contexto em que ele fala da questão do arrependimento. Ele fala aqui, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. E aí lá logo abaixo, nos versos 10, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Então, Paulo ele vai alternando entre advertir e encorajar. Advertir e encorajar. Ele faz uma advertência, olha, não podemos tratar a vida cristã de modo comum, de modo profano. Nós devemos tratar com seriedade a nossa vida, porque dentro dessa luta nós corremos o risco de irmos para um caminho que não podemos voltar mais. E no verso 17, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então veja que dentro desse contexto ele fala, temos esta esperança, a esperança em Deus, a esperança na salvação em Deus, a esperança no perdão dos pecados, a esperança do poder de Deus atuando na nossa vida, transformando a nossa vida, fazendo com que possamos ter uma vida em comunhão com Ele e assim possamos ser boas testemunhas, possamos ter uma harmonia em casa, uma harmonia no trabalho, uma harmonia na sociedade. Paulo em Hebreus 5, 11, a lição diz que no capítulo 5 do verso 11 até o capítulo 6 no verso 20, interrompe a exposição teológica sobre o sacerdócio de Jesus em nosso favor para advertir sobre o perigo de se afastar de Cristo. Então é como se ele tivesse feito ali uma pausa para tratar de um assunto específico ou de alguns assuntos relacionados a esse perigo. E aí a lição diz: ao que parece, os crentes corriam o perigo real de descer a ladeira escorregadia da autopiedade e da falta de fé. Não é um perigo potencial para todos nós desanimar por causa das provações e nos afastarmos da fé em Cristo e em suas promessas? No entanto, a severa advertência culminou em um encorajamento afetuoso. E aí, conforme o autor da lição, isso vai se repetir lá em Hebreus, no capítulo 10, dos versos 26 a 39. É uma das advertências mais duras da Bíblia, e no caso do livro de Hebreus,
é a advertência que está lá em Hebreus 10, do verso 26 ao 31, não é? Consequentemente, do 32 ao 39 seria o caminho ali para o encorajamento, não é? Aliás, assim, a advertência em si, ela não deixa de ser um encorajamento para uma mudança de vida, né? Só que ela tem um aspecto negativo, né? E o encorajamento mais propriamente dito, ele tem um aspecto mais positivo. O aspecto negativo que nós dizemos é o seguinte: olha, cuidado com isso, olha, isso é prejudicial, olha, isso pode trazer algum problema. Vamos então para a lição de domingo, provando a boa palavra. Leia Hebreus 6, 4 e 5. O que Cristo concede aos crentes fiéis. Hebreus 6, 4 e 5. Porque é o que nós lemos, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do futuro, e aí entra o verso 6 que nós precisamos ler, né? E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Então, enquanto essas pessoas estiverem dessa forma, nesse tipo de comportamento, não tem o que ser feito. Então Paulo está dizendo, olha, enquanto a pessoa estiver em atitude de rebeldia, de afastamento de Deus, vai ficar na dependência dela se arrepender e voltar a Deus. Enquanto ela estiver daquela forma, nós vemos que é impossível o arrependimento. Ela precisa mudar a sua concepção, não é? Então, o que ele concede aos crentes fiéis? Ele concede o quê? Vamos lá. Que uma vez já foram iluminados. Então, Deus concede o quê? A iluminação. Deus concede o discernimento das coisas que acontecem no mundo para que nós saibamos como agir, como falar, como pensar, né? Através da sua palavra. Provaram o dom celestial. Na verdade, apesar de nós falarmos o dom no singular, né? Por exemplo, se nós falarmos, por exemplo, da questão do dom do Espírito Santo atuando na nossa vida, né? O dom da graça, então provaram o dom espiritual. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, no que nós somos participantes no Espírito Santo, por exemplo? Jesus disse, o Espírito Santo ele viria para nos convencer do pecado, e ele diz, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, apesar de eu não estar fisicamente aqui, vocês vão ter alguém fazendo com que vocês entendam o que é justiça, o que é agir da forma correta, o que é depender de Deus, o que é confiar na graça de Deus, o que é confiar no poder de Deus para a transformação de vida. E no juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, né? Então ele diz, olha, então tudo já está definido. Agora é manter a fé para, por ocasião da volta de Jesus, nós termos o ponto final, não é? Em relação aos salvos e em relação aos perdidos. Leva mais um tempo, mas em relação aos salvos nós temos ali basicamente o ápice, que é o encontro com Jesus, para viver com Ele eternamente. E aí ele diz, a lição diz, iluminado significa ter experimentado a conversão. Hebreus 10, 32. A iluminação, biblicamente, ela envolve uma série de fatores, né? Então, basicamente é uma vida diferenciada, né? Então, você vai ser iluminado no sentido que Deus vai iluminar toda a sua vida, Ele vai mudar, modificar toda a sua vida. Então, por isso a lição diz, significa ter experimentado a conversão, refere-se àqueles que se converteram das trevas do poder de Satanás para a luz de Deus, libertação do pecado e da ignorância. A forma verbal sugere que seja um ato divino realizado por meio de Jesus. Provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. São expressões sinônimas. O dom de Deus pode se referir à sua graça ou ao Espírito Santo, por meio do qual ele a concede.
Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo provaram o dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade divina. Então não são necessariamente sinônimas, elas são complementares, né? Então veja, os que se tornaram participantes do Espírito Santo provaram o dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade divina. Provar a boa palavra de Deus é experimentar a verdade do Evangelho. Os poderes do mundo vindouro se referem aos milagres que Deus fará para os crentes no futuro: ressurreição, transformação do corpo e vida eterna. Porém, os crentes provam isso no presente por meio da ressurreição espiritual, renovação da mente e vida eterna em Cristo. Vamos lá. É provável que Paulo estivesse falando da geração do deserto, que experimentou a graça de Deus e sua salvação. Paulo sugere, no entanto, que assim como a geração do deserto apostatou de Deus, apesar dessas evidências, os leitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo. Então, esse é o tom da advertência, né? Lá quando, apesar da pergunta da lição ser o que Cristo concede aos crentes, ali Paulo estava, ou o autor de Hebreus, como você preferir, Paulo estava ali falando sobre a questão daquilo que Deus concede, mas aquilo que pode se perder também, né? Então nesse momento ele está dando uma advertência, falando das coisas que nós podemos perder, como elas são importantes, e é nesse tom que ele continua a sua escrita, né? Então ele fala, olha, cuidado para não perdermos tudo isso, né? Nós temos uma vida transformada, mente transformada, corpo gradativamente transformado, a mente também. Nós sentimos isso na nossa vida, uma melhoria de vida, uma paz interior. Então, uma paz que o mundo não pode dar, e de repente vamos colocar tudo isso a perder? Então, cuidado como nós nos comportamos em relação a isso. Qual tem sido sua experiência em relação às coisas mencionadas nesses versos de Hebreus? Por exemplo, como você tem experimentado a iluminação sobre a qual o texto se refere? Isso é uma pergunta para a nossa reflexão, espero que você reflita também. Impossível renová-los. Compare Hebreus 6, 4 a 6, Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 2, 20, 5, 24 e 6, 14. O que essa comparação sugere sobre o significado de crucificar a Cristo? Então, nós vamos lá em Mateus 16, 24, não é? Que nos diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí nós vamos lá em Romanos 6, 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Esse verso é muito importante. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Gálatas 2, 22. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, perceba que o tempo inteiro nós estamos vendo aqui a ênfase numa transformação, uma vida transformada. Então, crucificar-se com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, é uma clara demonstração de transformação de vida. Nós não somos mais aquelas pessoas escravas do pecado, que não conseguíamos lutar contra o pecado. Não, agora nós temos o poder de Deus para lutar contra o pecado. Então, nós não vivemos mais uma vida de conformidade com o pecado. Nós não nos conformamos mais. Nós nos entristecemos quando erramos, nós buscamos nos arrepender, nos converter daquele mau caminho. Então, esse é o crucificar-se com Cristo. Aquele velho homem, ou aquele velho ser, ele morre, e aí surge um novo ser, um ser renovado em Cristo Jesus.
5:24 e 6:14. 5:24 e 6:14. Gálatas 5:24 nos diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E ele diz ainda mais: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E Gálatas 6,14, não é? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, aquilo que o mundo representava para mim, ele não representa mais, ele morreu para mim. Aquilo que eu enxergava de benefício no mundo, eu não enxergo mais. E eu estou morto para ele também. Por isso ele fala: por isso esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão. Ou seja, ele fala, ele está reduzindo o seu corpo à servidão para servir a quem? Servir a Deus. Então ele fala de uma transformação completa, né? Então a nossa mentalidade, aquilo que nós enxergávamos como benéfico, nós começamos a ver que não é mais. Então nós vamos abandonar aquilo o mais rápido possível, muitas vezes, né? Porque muitas coisas são tão prejudiciais que, se nós deixarmos para abandonar aos poucos, muitas vezes nós não conseguimos, né? A tendência é permanecermos naquilo. O texto grego enfatiza a palavra impossível, aqui o autor coloca entre aspas, né? É impossível para Deus restaurar aqueles que caíram, pois de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Paulo enfatizou que não há outro meio de salvação exceto por Cristo. Crucificar novamente o Filho de Deus é uma expressão figurativa que busca descrever algo que acontece na nossa relação pessoal entre Jesus e o crente. Vamos ver mais uma parte aqui. A essência da vida cristã é tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Isso significa crucificar o mundo, a velha natureza, a carne com suas paixões e desejos. A luta entre Jesus Cristo e o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. É uma batalha difícil que não se ganha de uma vez. Essa passagem não se refere à pessoa que às vezes falha na batalha contra a velha natureza e a carne. Esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar seu relacionamento com ele. Terça-feira, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse é um dos pontos mais fortes na Bíblia, não é? Leia Hebreus 10, 26 a 29. Como o autor descreve o pecado para o qual não há perdão. Nós vamos fazer diferente aqui nesta parte, nós vamos ler o comentário, depois nós vamos para os versos e comentar os versos, não é? O autor não diz que não haveria expiação por pecados cometidos após receber o conhecimento da verdade. Deus designou Jesus como nosso advogado. O pecado para o qual não há sacrifício ou expiação é pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, insultar o Espírito Santo, que é o verso 29 do capítulo 10 de Hebreus. A expressão pisou o Filho de Deus descreve a rejeição do governo de Jesus. Pisar implica que o apóstata trata Jesus como inimigo. Pode estar implícito que, no que diz respeito à vida do apóstolo, Jesus foi tirado do trono. A expressão profanou o sangue da aliança refere-se à rejeição do sacrifício de Jesus. Isso é afirmar que o sangue de Jesus é desprovido de poder purificador. A expressão insultou o Espírito da graça é muito poderosa. O termo grego enibrisas, insulto, ultraje, envolve manifestação de arrogância, insolência, excesso de orgulho. Está em forte contraste com a descrição do Espírito da graça. O apóstolo respondeu à oferta da graça com um insulto. Bom, basicamente, é muito bom esse comentário feito, mas nós temos que ter em mente que quando o autor de Hebreus ele fala pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ele está
usando essas expressões basicamente como expressões sinônimas do que ele fala no verso 26. Vamos lá? Hebreus 10, 26 em diante. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, o que ele está falando? O que ele fala como pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, ultrajar a Deus, não é? Com essa atitude? O que ele está dizendo é que o pecar deliberadamente, o se manter em pecado deliberado, é se tornar inimigo de Deus, que é o pisar o Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, que é rejeitar o sacrifício de Jesus, porque ele já não vale mais, insultar o Espírito da graça é uma insolência. Então ele diz que o pecado deliberado, ele é um ato de insolência, ele é um ato de insulto, ele é um ato de rejeição do sacrifício, porque o sacrifício de Jesus não vai alcançar aquilo, porque Deus não permite que o pecado deliberado, o pecado para o qual não haja o arrependimento, seja perdoado, enquanto não houver o arrependimento. Então, quando ele fala aqui, o pecar deliberadamente, ele fala, o pecado deliberado é uma atitude de insulto. Ele não está usando os outros versos para diferenciar o que ele está falando lá em cima. Ele está falando para explicar o que ele disse aqui. No verso 29, ele vai explicar o verso 26. Então, basicamente, ele está dizendo que pecar deliberadamente é se tornar o inimigo de Deus, é insultar a Deus, é rejeitar o sacrifício. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele fala, olha, não existe segunda opção, não existe terceira opção. Ou você aceita a Deus, está entre os salvos, ou você rejeita a Deus, está entre os perdidos. Não existe uma terceira opção. Não existe um meio termo, né? Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele está dizendo que o pecado deliberado representa tudo isso: profanar o sangue da aliança, pisar aos pés do Filho de Deus e insultar o Espírito da graça. Quarta-feira, coisas melhores. Após a forte e sincera advertência de Hebreus 6, 4 a 8, Paulo expressou confiança de que os leitores não haviam se afastado do Filho, nem o fariam no futuro. Ele acreditava que seu público receberia a advertência e produziria os frutos adequados como a terra, que é cultivada por Deus e produz frutos que ele espera. Eles receberiam a bênção divina, que é a salvação. Leia Hebreus 6, de 9 a 12. Quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Hebreus 6, 9 a 12, não é? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então ele fala, olha, não vamos ser negligentes, não vamos começar um trabalho, por mais que comecemos esse trabalho de forma bem feita, não adianta se nós desistirmos no meio do caminho, nós temos que perseverar. Então ele fala, olha, ainda servis, vocês ainda servem, e devemos continuar nesse serviço a Deus. Trabalho do amor para com o nome de Deus, o cuidado, né, a certeza da esperança. Então ele fala, olha, se você perseverar, você vai a certeza da esperança que está em você, a certeza daquilo que você espera, a tendência é que aumente, é que você espere com uma confiança cada vez maior, e com isso você não desista.
para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então ele diz, olha, o herdar as promessas tem a ver com fé e paciência, perseverar, não desanimar, não desistir, não é? Então, mais do que um trabalho bem feito, nós precisamos fazer um trabalho constante, não é? Porque por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o êxtase, não é? Aquela sensação de que eu preciso ter um hiperestímulo, estar cada vez mais estimulado dentro ou fora da igreja para me sentir bem. Isso é um tanto perigoso, então nós devemos ter o cuidado de enxergar as bênçãos de Deus, enxergar que Deus nos dá poder para lutar contra os problemas e, consequentemente, termos uma fé sólida, não é? Uma fé que não dependa de grandes eventos, uma fé que não dependa de grandes pregadores, que não dependa de grandes coisas que aconteçam na nossa vida, porque nós enxergamos que tudo que Deus nos dá já é grande o suficiente para mantermos a nossa fé. Os crentes mostravam amor a Deus por meio de serviço aos santos. Não foram ações isoladas. Atos excepcionais não revelam o verdadeiro caráter de alguém. Paulo exortou os crentes a não se esquecerem de fazer o bem, né? A evidência mais importante do amor não são os atos, entre aspas, religiosos, mas atos de amor para com os outros. Não são no sentido de que não são apenas aqueles atos que nós tomamos para fazer para nos autopromover, né? Para promover o nosso ego, não. É aquilo que nós fazemos constantemente por amor verdadeiro às pessoas, independente de alguém estar vendo ou não, independente do resultado que aquilo vai ter ou não, em termos de reconhecimento humano. Em Hebreus 6,12, ele advertiu contra se tornarem preguiçosos, característica de quem não amadureceu e que está em perigo de cair. A esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais de fé, mas pela fé expressa em atos de amor. Aqui eu discordo no sentido de que a esperança é mantida pelas duas coisas, né? Nós temos que ter exercícios intelectuais de fé, com certeza. O nosso exercício intelectual de fé é o estudo da palavra, a reflexão sobre ela, o entendimento do porquê nós fazemos as coisas, não é? O que representa realmente amar a Deus e ao próximo, o que representa cada instrução dada por Deus na Bíblia. Isso é um exercício intelectual de fé. Isso também mantém a nossa esperança, com certeza, não é? Então, as duas coisas mantêm viva a nossa esperança, os exercícios intelectuais de fé e as ações, né? Então teoria e prática sempre alinhadas uma com a outra, né? Paulo desejava que os leitores imitassem aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Ele já havia falado da falha dos israelitas, né? E não todos, obviamente, mas uma parte daquele povo. E ele estava falando, Deus já nos deixou isso para que nós aprendêssemos, para que nós não precisemos cair no mesmo erro, não é? Então, eu tenho uma frase comigo que é a seguinte: o sábio aprende com os próprios erros, o mais sábio aprende também com os erros dos outros. Em seguida, ele apresentou a Abraão, fala que depois ele esperar com paciência, herdou as promessas. Aí ele fala ele fala dos exemplos positivos em Hebreus 11, de pessoas que pela fé agiram. Você pode ver que, sem exceção, ali fala de pessoas que pela fé agiram, ou seja, não existe a concepção de fé sem obras. E em Hebreus 12, com Jesus como o nosso maior exemplo de fé e paciência. Em Apocalipse 14:12, fé, paciência e observância dos mandamentos são características dos santos nos últimos dias. Claro que são características dos santos também nos últimos dias, mas são características dos santos de Deus em toda a história da redenção, em toda a história do trabalho de Deus com o ser humano. Às vezes, temos que advertir pessoas que amamos. O que podemos aprender com o apóstolo a respeito de advertir e encorajar?
Basicamente, quando nós advertimos alguém, né, e isso é um ponto muito importante, né? Quando nós advertimos, nós temos que também mostrar para a pessoa que é possível vencer aquilo que está prejudicando, é possível, além de falar dos perigos que algo representa, e por isso o motivo da advertência, é falar que Deus nos capacita, segundo o seu poder e a sua misericórdia, a vencermos todo e qualquer obstáculo, desde que nos apeguemos a Ele. Então, essa é a importância do encorajamento, porque se nós só advertirmos constantemente, a pessoa vai perdendo a autoestima, a pessoa vai se desencorajando, se achando talvez o pior dos piores a todo momento. Então, nós temos que advertir, falar dos problemas, mas também encorajar, né? Falar da importância de se manter as virtudes, falar das virtudes, assim como Paulo encorajou as virtudes dessas pessoas, né? Os pontos positivos, não apenas enfatizar os pontos negativos. Isso é importante para que a pessoa entenda que a função da advertência ali é o foco, né? Vamos dizer assim, o foco da advertência é que nós melhoremos, né? Só que, infelizmente, quando nós nos rebelamos, continuamos em rebeldia, muitas vezes a advertência tem que transformar em atitudes, né? Para que nós não, para que nem nós nem as outras pessoas entendamos que haja ali uma impunidade, né? Que a pessoa vai fazer um monte de coisas erradas e vai continuar como se nada tivesse acontecido, prejudicar as pessoas, prejudicar a igreja. Não, então, quando isso se reflete em uma rebeldia, algo constante que não para, então, às vezes a advertência verbal ela tem que se transformar em uma advertência mais forte ali, uma repreensão, uma disciplina eclesiástica, uma disciplina familiar, né? O pai com os filhos, e assim sucessivamente, né? Então, mas basicamente a advertência, o foco da advertência é auxiliar para que a pessoa se restaure, mas nem todos, nós temos que ter isso em mente, nem todos querem se restaurar. Quinta-feira, Jesus, a âncora da alma, né? Então agora nós entramos aqui na lição que gerou, no dia que gerou ali o título da lição, né? Paulo alcançou o ponto mais alto de sua advertência contra a apostasia e do encorajamento ao amor e à fé com uma bela exposição da segurança e certeza em Cristo. Leia Hebreus 6, de 17 a 20. Como Deus garantiu suas promessas? Hebreus 6, 17 a 20. Uma coisa que eu já vou enfatizar, né? É muito importante que nessa semana nós paremos para ler bem o capítulo 6 de Hebreus e o capítulo 10 de Hebreus, porque ambos enfatizam a questão da advertência, ambos enfatizam a questão do encorajamento, ambos mostram para nós a importância de levarmos cada vez mais a sério o trabalho cristão, a nossa vida cristã. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que, além de todos os versos, a lição está muito rica em versos, e é importante que você leia os versos dentro dos seus contextos, ou seja, leia pelo menos alguns versos que estão antes, alguns versos que estão depois, para que você se enriqueça com aquilo que a lição colocou, para que você entenda a demonstração, como é que ele demonstra, como é que ele comprova o raciocínio que ele está utilizando. Então vamos lá, 6, 17 a 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, ou seja, aquela que nos garante alcançar aquilo, a conclusão, que nos permite alcançar o ponto-chave, né, das promessas, confirmar que nós estamos alcançando as promessas de Deus, a confirmação de que alcançamos a promessa de Deus. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus garantiu suas promessas para nós de várias maneiras: juramento,
E aí ele fala aqui, né? Quando Moisés procurou assegurar o perdão divino a Israel após a apostasia com o bezerro de ouro, ele se referiu ao juramento divino a Abraão. A força implícita de seu apelo foi que o juramento de Deus era irrevogável. Então ele está dizendo, olha, e Deus enfatiza lá, ele fala, né, olha, não foi pelo que vocês fizeram, porque vocês são um povo rebelde, mas foi pela impiedade dos outros povos, foi pela minha aliança, foi pela minha misericórdia. Então ele enfatiza constantemente isso, não é? Da mesma forma, quando o salmista intercedeu diante de Deus por Israel, ele reivindicou o juramento divino a Davi: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. De acordo com o Novo Testamento, ambos os juramentos se cumpriram em Jesus, a semente de Abraão. Os escritos de Mateus a Apocalipse confirmam isso que Deus prometeu, né? Assim como é confirmado também no restante da história da nossa vida, né? Que nós vemos através da Bíblia e que nós vemos no nosso dia a dia. Em segundo lugar, Deus garantiu suas promessas ao colocar Jesus à sua direita. A ascensão de Jesus tem o propósito de confirmar a promessa feita aos crentes. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma, que foi presa ao trono de Deus. De quais outras garantias precisamos? Ou seja, precisamos de mais garantia além disso? Não, não é? O que você sente ao imaginar que Deus fez um juramento a você? O que eu sinto quando percebo que Deus fez um juramento a mim? Esse pensamento ajuda a ter certeza da salvação, mesmo quando você se sente indigno? É importante que quando nós nos sentimos indignos, nós temos em mente que quando nós nos sentimos realmente nos sentimos indignos, é o momento que estamos arrependidos, é o momento que queremos nos converter. Existe aquilo que a Bíblia classifica como falsa piedade, falsa humildade, como a hipocrisia, que é o quê? A pessoa enfatizar o seu pecado, mas não com a intenção de melhorar, não com a intenção de reconhecer os seus erros e mudar, mas com a intenção de justificar a sua vida pecaminosa. Eu sei que eu sou assim mesmo, puxa vida, como eu sou indigno diante de Deus, mas ela não quer mudar. Então, na verdade, isso ela usa como uma justificativa para continuar no erro. Então, é uma falsa humildade. É uma falsa sensação de indignidade. Na verdade, ela não se considera indigna necessariamente. A pessoa que realmente se considera indigna diante de Deus é a pessoa que, reconhecendo o seu pecado, ela entende a necessidade de mudança. Nesse caso, claramente, eu estou falando daquele que conhece a palavra de Deus, não é? Aquele que... Então, quando nós nos sentimos indignos, nós temos que pensar o seguinte: o que está me levando a me sentir indigno? Não é? Muitas pessoas, mesmo sabendo, mesmo já tendo ouvido a palavra de Deus, muitas vezes, a boa parte delas, elas têm essa questão de não, porque quando eu mudar, vou para a igreja, justamente porque elas não querem ir. Né? Elas querem ir lá em um momento bem longínquo da vida, né? Caso elas estejam vivas, quando estiver bem velhinhas, irem para servir a Deus, mas muitas vezes essa narrativa que elas criam muitas vezes justamente para não buscar a Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa pretensa indignidade, né? Aquele que realmente se considera indigno, ele reconhece que sem Deus ele não é nada, e ele, consequentemente, ele vai buscar a Deus para ter a sua vida transformada e vai ter uma modificação de vida, né? Sexta-feira, estudo adicional. Texto de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 539 a 545, João, o discípulo amado, desejado de todas as nações, páginas 716 a 722, Judas, o traidor. Então, esse é o contexto que a lição gostaria que você lesse. Eu aconselho, né, a não fazer isso apenas na sexta, tudo bem? Por exemplo, você pode pegar durante a semana e ler essa parte de Atos dos Apóstolos e depois ler o Desejado de Todas as Nações. Por exemplo, sábado e domingo,
ler a parte de Atos dos Apóstolos, né? Segunda e terça, ler a parte do Desejado de Todas as Nações, junto com a lição aos poucos, né? E na sexta-feira você faz um apanhado geral, né? Você relê, de repente, naquela primeira leitura, você marca os pontos que você enxergou ali, os focos desses 2 capítulos, né? Desses 2 livros. E aí na sexta-feira você faz um apanhado, mas eu acredito que seja interessante acompanhar, né? Principalmente no sábado e domingo. Você pode, por exemplo, pegar no sábado, ler, são poucas páginas, ler tudo isso no sábado, ou ler uma parte no sábado, uma parte no domingo, né? Mas é importante não deixar só para sexta, porque aí você vai ter um vislumbre de todo esse contexto juntamente com a Bíblia. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. A pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Caminho a Cristo, página 43. João desejava... aqui ela vai usar uma parte daquilo que você já vai ler, que é da página 539 a 545, de Atos dos Apóstolos. Então a própria lição na sexta-feira ali já pegou uma parte ali, né, que é das páginas 544 e 545. João desejava ser semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e humilde. O eu estava escondido em Jesus. Mais do que todos os seus companheiros, João se rendeu ao poder dessa extraordinária vida. Foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre ao seu lado. O Salvador amava todos os 12. Todos os 12. Óbvio que Deus ama a todos nós. Mas o espírito de João era mais receptivo. Veja que ela está dizendo, não é a questão de amar, de Deus nos amar, mas a questão de nós estarmos receptivos, de nós estarmos dispostos a nos render a Deus. Ele era mais jovem que os outros e, com a confiança de uma criança, abria o coração a Jesus. Assim, João desenvolveu maior afinidade por Cristo e, por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram transmitidos ao povo. Com adoração e amor, ele contemplou o Salvador até que se assemelhar a Cristo e se familiarizar com ele se tornar o seu único desejo, que era o quê? Se assemelhar a Cristo e se familiarizar com ele, ou seja, ter familiaridade com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo na nossa vida. E em seu caráter se refletiu o caráter de seu mestre. Em seu caráter se refletiu o caráter do seu mestre. A vida de João e de Judas são contrastantes. O João de Boanerges, né? O João Boanerges, filho do trovão, e no entanto Judas ali meio que na sua sutileza em alguns momentos, em outros não, né? Os defeitos de Judas não eram mais sérios que os de João. Por que João foi transformado e Judas pecou contra o Espírito Santo? Porque um decidiu abandonar o caminho mau, o outro decidiu manter o caminho mau e depois, estando nesse caminho, não teve força, né? não quis se sujeitar a Deus para, com o tempo, ter aquela mágoa afastada, ter aquele sentimento de culpa afastado, né? Aquela que geralmente nós dizemos o remorso, né? Ele não deu tempo para que Deus o transformasse novamente, para que ele se visse livre daquele remorso. Jesus nos convida a tomar a cruz e segui-lo. Existe diferença entre tomar a cruz e se submeter ao traje de outras pessoas? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes, justamente por tomar a cruz, é que nos submetemos ao traje de outras pessoas. Mas existem momentos que, obviamente, o traje de outras pessoas, nos submetermos a esse ultraje, pode ser justamente submetermos a palavra de Deus ao ultraje. Quando alguém faz determinados movimentos públicos claramente contrários à palavra de Deus, nós temos que nos levantar a favor da mensagem de Deus. E mesmo, por exemplo, alguém que quer, vamos supor que alguém queira machucar os seus filhos, suas filhas, né? Sua filha está lá na escola, uma criança, um adolescente, alguém quer machucar.
Então você não vai permitir que a sua filha seja submetida àquilo, você vai protegê-la, você vai protegê-lo. Mas muitas vezes o se colocar em ultraje é o que? Nos colocar uma atitude não combativa diante de determinadas ofensas, não nos deixarmos vencer pelas ofensas, né? Então as pessoas ofendem e nós respondemos como? Nós respondemos com a palavra de Deus, nós respondemos com firmeza, mas com a mansidão de Deus, com a paz de Deus no nosso coração, mostrando que somos diferentes, mostrando que queremos fazer a vontade de Deus, que reconhecemos a justiça de Deus, a necessidade de uma vida conforme a sua palavra nesse mundo. Por que Deus exige a entrega total da vida a Ele? Qual a relação entre livre-arbítrio e a salvação? Nós somos livres para escolhermos a Deus. É óbvio que nós temos que ter em mente uma coisa: quando nós estamos no caminho de Deus, nós somos livres. Mas quando nós estamos no caminho do inimigo, a nossa liberdade ela fica bastante restrita. Pense bem, eu sou livre para fumar. Mas uma vez que eu comece a fumar, eu não tenho tanta liberdade assim para parar. É muito difícil parar. Só pelo poder de Deus e a misericórdia dele na nossa vida, né? Assim como a bebida, assim como a mentira e várias outras coisas. Eu sou livre para me colocar no caminho errado. Mas uma vez que eu esteja no caminho errado, uma vez que eu esteja no caminho de algum vício, de algum pecado que ali eu não estou tendo forças para abandonar, eu percebo que a minha liberdade ela fica bem mais restrita. Então, em Deus nós somos livres. Quando nós estamos no caminho de Deus, nós somos livres para desistir. Mas uma vez que desistimos do caminho de Deus e nos colocamos à disposição do inimigo, perceba que a nossa liberdade ela fica bem... Aquilo que parece ser uma liberdade, quando nós tentamos não fazer, nós percebemos que ali é uma liberdade bem restrita. Basicamente é o que a Bíblia fala, é uma escravidão ao pecado mesmo, não é? Então, em Deus nós somos livres, mas longe de Deus, nós percebemos que essa aparente liberdade que o mundo propaga não passa de uma escravidão disfarçada. E, aliás, uma escravidão que prejudica muito a nossa mente, a nossa vida, não é? Resumo da lição 7. Jesus, a âncora da alma. Hebreus 5 termina de forma um tanto sombria, com Paulo repreendendo sua audiência por não progredir na jornada espiritual, a preguiça em ouvir, não é? O público havia experimentado uma série de bênçãos. Eles se tornaram participantes, foram iluminados, participantes do Espírito, conversão, graça de Deus. E em meio a tudo isso, parece que alguns se apostataram da fé. Ou seja, mesmo diante de tudo que eles experimentaram, alguns desistiram. Então, essa mensagem era tanto para ser transmitida àqueles que desistiram, para dar oportunidade a eles, como àqueles que estavam firmes, para que eles se mantivessem firmes e auxiliassem, e também para aqueles que ali não haviam abandonado, mas estavam tanto desanimados. Então, a mensagem era para todos, mas, obviamente, se você for parar para pensar, geralmente como funciona? Aqueles que estão firmes, geralmente, aqueles que estão mais firmes são aqueles que levam a mensagem e buscam fortalecer aqueles que estão mais desanimados e aqueles que já abandonaram. E aí, muitas vezes, aqueles que estão mais desanimados, eles se fortalecem, se tornam mais firmes e ajudam aqueles que levaram a mensagem até eles a continuar a mensagem àqueles que estão afastados. Então, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos tornamos parte do problema, da dificuldade. Né? Já ouviu aquela história de 20 e 80? Né? Ou seja, 20 pessoas se sobrecarregando para manter os 80 dentro da igreja? Então é mais ou menos assim. Quanto mais pessoas desanimadas, quanto mais pessoas se colocando apenas como consumidoras da vida espiritual, né? Eu vou na igreja se tiver um bom JA, eu vou na igreja se tiver um bom culto, eu vou na igreja se tiver um bom evento, quando na verdade nós devemos dizer o seguinte: eu vou à igreja e vou auxiliar para que haja um bom JA, eu vou à igreja e vou auxiliar para que haja um bom culto. É claro que existem circunstâncias, irmão, que dependendo da igreja que você vai, não dá nem para ficar dentro da igreja, dependendo do evento, né? Mas nós sempre temos que olhar em que sentido? Bom, eu quero ser a solução, eu quero auxiliar
para que esse culto melhore, para que esse culto JA melhore, esse culto de sábado, domingo, quarta. Eu quero auxiliar para que haja vigílias na igreja, para que nós voltemos a ficar horas meditando na palavra de Deus, nos alegrando com os testemunhos, cantando hinos de louvor. Eu quero ser parte da solução e não do problema. Eu não quero ficar o tempo inteiro ali desanimado e alguém tem que vir o tempo inteiro falar comigo. Vamos lá. Não. Eu quero ser aquele que vai ser luz, aquele que vai iluminar. Como é que você vai ser luz se você pegar a sua luz e abaixar a cabeça e escondê-la dos outros, né? Como é que eu vou ser luz desse jeito? Então nós temos que ser solução. É claro que vai haver momentos que nós vamos passar por situações de desânimo, né, em um ou outro momento, mas nessa situação geralmente nós temos alguém que vem e nos anima, e a própria palavra, o próprio Deus, ele nos auxilia, mas isso não pode ser regra na nossa vida, né? Nós temos que buscar ser pessoas firmes e para que Deus possa contar com mais pessoas. É claro que Deus tem poder para tudo, mas a questão é de que lado nós vamos estar. Nós vamos estar do lado daqueles que ajudam ou nós vamos estar do lado daqueles que, via de regra, prejudicam, né? Atrapalham o caminho de Deus. A impossibilidade de arrependimento. Os textos de Hebreus 6, 4 a 6 e Hebreus 10, 26 a 29 falam sobre a impossibilidade de arrependimento. Hebreus 10, 26 a 29 fala claramente ali que, ou não tão claro talvez, mas assim, mas o que o texto ali ele enfatiza é o quê? É que enquanto a pessoa estiver em rebeldia, não há o que fazer. Não é? Para que ela possa experimentar o arrependimento, ela tem que se afastar da rebeldia, ela tem que se colocar aos pés de Deus, para que Deus possa transformar a vida dela, transformar uma eventual tristeza que ela venha sentir pelos erros que está fazendo em um verdadeiro arrependimento. Isso significa que se um cristão apostatar, ele não pode ser renovado para o arrependimento? Não há uma segunda chance? A ideia de que o arrependimento não pode ser renovado tem sido o entendimento predominante de Hebreus 6, 4 a 6, mantido pelos cristãos ao longo da história da igreja, levando alguns a adiar o batismo até o leito de morte. Olha só que situação. Como avaliar essas fortes advertências? Quando olhamos para a experiência de Pedro após o Getsemane. No exame que se segue, pretendemos entender a passagem ali e harmonizá-la com a experiência de Pedro. Primeiro, queremos entender o que o público de Hebreus experimentou. Está escrito, lembre-se dos dias passados, né? Pelo Espírito de Deus, o público fez a transposição de obras mortas para a fé em Deus. Segunda metáfora, provaram o dom celestial. Teve uma experiência espiritual no gracioso dom divino. O verbo provar, aparece em Hebreus 2:9, não é? Quando Cristo experimentou a morte como ser humano, estava experimentando algo até então desconhecido. Os cristãos de Hebreus experimentaram o dom celestial, algo até então desconhecido. Antes deles experimentarem, aquilo era desconhecido. Intimamente associada à experiência do dom celestial está a terceira metáfora. Eles se tornam participantes do Espírito Santo. A distribuição do Espírito Santo foi algo que esse público experimentou. A série de metáforas continua. Algumas vezes a Bíblia hebraica compara a palavra de Deus ao alimento. O público não era apenas o destinatário da boa palavra, mas também tinha experimentado os poderes do mundo vindouro. Depois de 4 metáforas longas e positivas, ocorre uma mudança dramática e dramaticamente repentina. A última metáfora transmite o fenômeno da apostasia. Caíram. O cair ou cometer apostasia é o pecar em um sentido geral. Visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a zombaria, o pecado deve ser entendido no sentido mais radical, de romper com toda a experiência de salvação. O público experimentou a conversão, a salvação, o Espírito de Deus e depois se apostatou. Uma vez que tenhamos compreendido, examinemos a noção da impossibilidade de arrependimento. Precisamos ser um pouco técnicos em nossa abordagem. Todas as 5 metáforas são adjetivos verbais, em grego, que estão no pretérito, aoristo, tempo que descreve uma ação no passado. As ações ocorrem uma vez, de uma vez por todas. A cadeia de particípios descreve
um e o mesmo grupo de pessoas, de modo que esse grupo da audiência passou de iluminado para apóstata. A última parte de Hebreus 6,6 emprega um segundo bloco de particípios, de novo crucificando, expondo a zombaria. Dessa vez, Paulo usou os particípios de tempo presente. Ele repentinamente mudou do tempo passado para o tempo presente, que expressa a ação em processo. O que isso indica? O tempo representa a ação conforme ela se desenvolve, está acontecendo. Ou seja, ambos descrevem a apostasia no tempo presente. A ação é vista como um crime que impede a renovação para o arrependimento. A pessoa crucifica a Deus novamente e o expõe à vergonha de maneira contínua. O que se sugere? Envergonhar a Cristo é reencenar a crucificação. Basicamente, o que o autor está dizendo é o seguinte aqui, olha, eles estão numa atitude que é impossível arrependimento porque eles não querem se arrepender. Eles estão numa atitude constante, contínua. Eles não querem parar, então não há espaço para o arrependimento ali. Então é impossível que enquanto eles estiverem nessa atitude contínua, a não ser que eles realmente se coloquem aos pés de Deus para se livrar dessa situação, enquanto eles estiverem nessa atitude constante, fazendo constantemente isso, nessa rebeldia, é impossível o arrependimento. Então ele está enfatizando aqui o seguinte, não é que seja impossível alguém se arrepender, mas enquanto ela não se colocar aos pés de Cristo, se torna impossível se arrepender. Enquanto ela não se decidir, enquanto ela não decidir mudar de vida, sair daquela situação de rebeldia, ou seja, o que o livro está colocando para nós que o pecado deliberado e o arrependimento, eles não podem andar juntos. Se eu me mantenho no pecado deliberado, é impossível arrependimento. Se eu me arrependo, é impossível me colocar em constante pecado deliberado. Não tem como as duas coisas permanecerem juntas. Então, basicamente, é isso que nós colocamos, né? Espero que você aí tenha entendido bem, tenha conseguido aqui o restante são comentários também da lição, né? O exemplo dado da terra nos versos 7 e 8 sublinha a noção de que esse é um processo, não uma situação isolada, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, nesse processo da nossa vida, né, nesse processo de santificação, ou nós escolhemos nos colocar continuamente aos pés de Cristo, ou nós escolhemos nos colocar continuamente em uma rebeldia contra Deus. Os dois juntos não podem andar. E ele fala, enquanto você estiver nessa rebeldia, é impossível que você se arrependa. É impossível que o arrependimento chegue até você. Quando você percebe que está nesse caminho, quando eu percebo e que eu não quero mais esse caminho, aí o arrependimento se torna possível novamente. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima lição. Gostaria de uma oração final com você para que nós possamos finalizar. Senhor, muito obrigado por mais uma chance que tivemos de aprender a Tua Palavra. Nos dê uma boa semana, feliz, tranquila, próspera na Tua companhia. Nos livre de todos os males, nos perdoe pelas falhas e pecados e nos ajude a conviver em comunhão contigo diante dos problemas que nos vêm durante a vida. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.